Oi, gente! Tudo bem? Buenas! Tô nossos amiguinhos aqui pra começar o nosso programa da semana. Pode contar? Pode! Hoje o tema é a saúde feminina em todos os níveis, porque ontem foi o Dia Internacional da Luta pela Saúde da Mulher. Mas antes da gente começar, deixa eu fazer as minhas apresentações. A nossa terapeuta, Kátia Veloso. Regina Rain. Olha lá, com o bonequinho, amiguinho dela. Tá com um amiguinho, vários amiguinhos. E Kelly Rodrigues. Também tem amiguinho. Mas todo mundo também tem aqui, ó. Então, Kelly, vamos começar a falar um pouquinho sobre o Dia Internacional e todos os níveis de cura aí da saúde feminina? Sim, vamos lá. Bom, nós temos os níveis mental, emocional, espiritual, físico, mas eu vou falar do mental, que é representado pelo ar, né? Então, e eu começo fazendo uma pergunta para você. Você que tá aí com uma conversa, só nós duas, ou o homem também que tá aí, só eu e você. O que você alimenta na sua mente? Meninas. Essa pergunta, hein? Meninas. Vai Então- dizer que a gente também tem que fazer dieta mental. Tem, pior que tem. Tem sim, né? No mínimo uma desintoxicação, né, Pior Kátia? que tem, né? Aham. Porque assim, por que essa pergunta? O que você alimenta na sua mente? Porque o que estiver na sua mente vai estar influenciando em tudo. No seu dia a dia, nas suas funções, nas suas emoções, nos relacionamentos, sejam eles profissionais, familiares, sociais. Então, isso é muito importante. E como nós estamos falando no Dia Internacional da Luta pela Saúde da Mulher, muitas vezes a mulher, ela tem múltiplas funções. Às vezes até brincamos, né? Ai, agora eu vou começar o segundo turno. Agora eu vou começar o terceiro. Gente, São olha, vários turnos. são vários turnos. Tem vez que às vezes eu saio de um lugar, vou para outro, né? O pessoal ainda brinca. Ah, você tá indo pro segundo turno? Eu falei, ó, na verdade eu já tô indo pro terceiro. É o terceiro já. É o terceiro, exatamente. Mas assim, posso dizer que eu acho que a minha saúde... O que vocês acham? Minha saúde mental ainda tá ok? Ainda não tô surtando. Você tá aqui com a Você gente? tá ok, Tá bem, tá tá conseguindo bem, cuidar tá da bem. gente, né? Tá bem. Também, então. Tá bem. Exatamente, porque aí o que acontece? É isso que você... Não é que você não possa ter essas múltiplas funções, mas manter o equilíbrio, né? Saber administrar. Além de manter o equilíbrio, vou acrescentar outro item aí. Escutar o seu interno. Porque, às vezes, se você tá com uma dor de dente, você vai ficar com aquela dor? Não. Vai no dentista. Exato. Você tá com algum problema de saúde, seja lá o que for, qualquer problema, você vai ficar com aquilo? Não, você vai procurar. Agora, quando a sua mente começa a dar sinais que está precisando de ajuda, por que você não vai procurar ajuda? Agora é uma bronca. Gostei. E agora, a psicóloga Agora a coisa ficou brava. séria. Agora ficou séria. Agora é uma bronca. Porque existem várias maneiras de procurar ajuda. E olha, sou psicóloga e muitas pessoas falam, ai, mas é tão caro. Eu Como nunca... se sua sanidade mental tivesse preço. tivesse né? preço. Exatamente. Gente, existem vários lugares que você pode estar procurando, que pode estar te ajudando. Não é só a psicoterapia, tem as terapias integrativas também. Então, a minha bronca fica nesse sentido.
Perfeito. Ouça a sua mente também. Afinal de contas, a sua mente precisa de tanto cuidado quanto o seu corpo. Porque, olha, você pode estar com o corpo zeradinho, 100%. Se aqui não tiver legal, Perfeito. não vai adiantar nada. Então, é o Dia Internacional da Saúde da Mulher, mas vale para todo mundo. Ok? Para todo mundo. Muito Pra legal, todos. Kelly. Gostei disso. Exato. Se é Homens e caro, mulheres, né? se é caro tratar, experimenta não tratar. Nossa, Aí você vai ver o que é aí caro. vai ser Ou caro. prejuízo, Ou né? prejuízo. Ou Sabe o que que é acaba deixando de interessante? ser Muito legal. produtivo, né? E às vezes é interessante que a pessoa fala, é caro. Só que ela gasta, às vezes, o O dobro. dobro. Numa saída no final de semana, sei lá, para comer uma pizza. Uhum. Não que a pessoa não possa, lógico, sair e comer uma Sim. pizza. Isso também ajuda Deve. na saúde, né? Aham. Deve. Mas é isso, né? O que é caro? Isso. Né? Às vezes a pessoa gasta o valor de uma sessão numa peça de roupa. Né? Será que ela precisa de tantas roupas assim? Será que não é melhor investir num tratamento, numa prevenção? Então, assim, pensar sobre isso. Vamos, Essa risadinha já me entregou, né? Exatamente. Então, além do mental, e o emocional? Tá ligado, não tá? Ou, já tratei do mental, Tá tudo tá certo. tudo certo. Né? E Olha, aqui vai. o mental, Nosso amigo. representado pelo ar, e o emocional, representado pela água. O Zé Gotinha. É a carinha dele. Então, a gente está falando da luta pela saúde da mulher, né? E você falou que não só da mulher, de todos. De né? todos. Mas sabe que no emocional, as mulheres têm muito mais tendência a desenvolver, né, alguma questão aí, até pela própria, pelas próprias características femininas, né? Então, mulher passa por muitas alterações hormonais ao longo da vida, né? É Então, velho. é no ciclo menstrual, é na época da gravidez, da gestação, né? É na menopausa, no pós-parto. Então, os hormônios estão sempre aí mudando e esses hormônios causam emoções diferentes na mulher, né? Quem nunca viu uma mulher tá alteração. bem e daí no dia seguinte, como né, começa a TPM, né? A mulher Mudou, já né? mudou Não, completamente. Você chora, aí você dá risada, você sente calor, aí Isso. você não quer E ver ela ninguém, não quer fazer um está monte de coisa. sofrendo de bipolaridade. Não é Não é bipolaridade. Só bipolaridade. quem passa quando passa, quem só entende. quem é mulher, É quem passa verdade. por isso que entende, né? Outra coisa que as mulheres estão muito A mais luta. sujeitas a uma cobrança, uma pressão social, verdade. né? Então O as papel, mulheres né? têm uma pressão maior daí da sociedade com a imagem, Sim. né? De ter que estar magra, ter que corresponder àquela imagem, né, que a sociedade considera ideal da mulher bonita e tal, que não é tão cobrado dos homens, né? O homem, depois de uma certa idade, ele fica charmoso. A mulher, já não, né? A sociedade já fala, tá ficando Meu velha, Deus. né? Então, isso mexe com o emocional da mulher. Com certeza. né? Outra coisa que os homens também não possam passar, lógico, os homens também sofrem violência, mas as mulheres, elas são, Histórico, né? né, historicamente, Comparativamente. historicamente, elas são as que sofrem mais violência sexual, mais assédio, mais estupro, enfim, mais violência difícil. doméstica, né? Então, tudo isso abala e muito o emocional. emocional. Então, como que a mulher vai fazer para ter saúde emocional no meio de tudo isso? Então, assim, precisa se dedicar mesmo a um cuidado, né? Então, seja fazendo uma psicoterapia mesmo com psicólogo, seja fazendo práticas integrativas, às vezes uma simples massagem, Nossa. Que de simples não tem nada. que de simples não, Não tem tem nada, nada. porque a pessoa fala, é só uma massagem. Não, a massagem já, né? Relaxa, Nossa, já relaxa, já vai produzir aí outro estado emocional e que vai ajudar a lidar com as dificuldades, né? Uma meditação, né, Uma Regina? Às vezes a pessoa meditação, fala, você não precisa nem, isso. mas como você falou, é caro, não dá pra gastar. Autocuidado, Isso. né? Um escalda-pés que a pessoa pode aprender a fazer em casa, ela pode fazer, né, lá no Bem Viver, né, um escalda-pés assim com Um banho de ofurô. né, que é outra coisa, né, preparado especialmente para ela, tal. Mas é uma coisa que ela pode aprender a fazer de uma maneira mais simples em casa, né? Chegar um dia do trabalho cansada e fazer ali um escalda-pés para
aliviar ali aquele cansaço, né? Uhum. Então, assim, mulheres, vamos, né? Vamos nos cuidar, vamos dedicar um tempo ao cuidado da saúde, não só mental, como também a emocional, certo? Sim. E aí, Isso. nisso, a gente tem outros níveis ainda, né? Kátia, que outros níveis a gente tem de cuidados aí com a saúde, Kátia? O nível espiritual, né, gente? Claro. Né? Ainda mais que a mulher, se a gente for pensar, é muitas vezes o alicerce aí de famílias para essa questão espiritual, né? Que às vezes a mulher que tem um pouco mais de facilidade de fazer essa religação aí com energias divinas, energias sutis, né? É muito importante. E como a Kátia Veloso falou, né? Às vezes a gente não sabe por onde começar, então falar, eu vou fazer uma meditação, porque eu preciso elevar o meu padrão vibratório, porque daí elevando eu vou conseguir ter discernimento para eu entender qual aí aspecto mais eu tô precisando cuidar, se é todo, se é o mental, se é o emocional. Então, é um conjunto. A gente nunca vai falar, olha, cuide de um nível e não cuide do outro. Sim, né? Mas às vezes o espiritual pode ficar um pouco de lado. Porque a pessoa fala, mas o espiritual tem a ver com religião? Não tem a ver com religião. Bem colocado. Mas Colocado, tem a isso. ver com a espiritualidade, Boa. tem a ver com autoconhecimento, né? Tem a ver com essa introspecção, esse autoacolhimento que muitas vezes a gente pode buscar na prática da meditação e também na prática da oração, independentemente da religião, né? que é para você se religar a algo maior para te trazer força, para te trazer clareza e você não se deixar levar por energias que não são tão bacanas e que elas estão aí nos rodeando no nosso dia a dia. Então é muito importante a gente cuidar. E como que a gente cuida? Além de todas essas práticas, também o contato com a natureza é muito legal para a gente conseguir cuidar dessa parte espiritual, né? Como a gente falou, acho que em outro programa, né? Um banho de cachoeira, ou vai lidar com plantas. É uma forma de você estar elevando a sua energia de uma forma espiritual, porque tudo isso vai te trazer a espiritualidade para te trazer mais equilíbrio e assim você ter esse conhecimento de o que mais você pode cuidar, né? Então, isso é muito isso legal. é bastante importante. E também, gente, a gente pode ter até o nosso exemplo aqui como terapeutas, né? A gente tá no Pode Contar. Quando a gente vai começar alguma gravação, a gente sempre faz aí as nossas preces, os nossos pedidos. Ou se alguém falar, hoje eu não tô muito legal, poxa, eu vou orar por você, eu vou meditar e vou ver o que de intuição que eu posso ter para ajudar a minha amiga, minha irmã, minha família, E cada meus um dentro, colegas, né, da sua cada um crença, dentro da sua do fé, seu do seu de jeito, ser. né? Ou então a gente que é reikiana, vou mandar um reiki. A gente tá cuidando da saúde espiritual uma das outras. E a gente percebe que quando a gente tem esse tipo de movimento, aí eu vou colocar um mantra, porque o mantra, ele altera o padrão, sim. Ele eleva oitavas muito bem acima, lembrado. assim como a prece, assim como músicas clássicas, músicas, Isso. né? Tudo isso eleva e a gente percebe depois que você faz a prática que tá diferente. Né? Que percebe fala, olha, que mudou melhorou, alguma coisa, parece né? que minha dor de cabeça diminuiu, parece que eu tô tendo mais clareza para lidar com determinado assunto que é do mundo terreno, mas a gente não pode deixar de ter essa conexão, porque muitas vezes a gente olha só para um lado e para o outro e não é nada disso. A gente precisa integrar aí os nossos níveis, os nossos corpos, né? A nossa saúde. Quanto a gente souber, o quanto a gente precisa integrar, é aí que a gente vai estar alcançando mais chance de alcançar o sucesso e a cura, né? E eu fiquei aqui com o nosso amigo Fogo, né? Que ele traz, né, pela medicina tradicional, ele também traz a parte espiritual? Não. Não? Mas ele É ele é diferente. considerado, né? O fogo é o espírito. fogo do espírito, Espírito, né? Então, tá aqui o meu bonequinho que vai se juntar aqui com o das meninas. Na É o arte terapia fogo. a gente usa essa mesma sequência de... É a mesma É a sequência? mesma É a mesma sequência. a representação dos 4 elementos é a legal. mesma. E agora, então, a Kátia Veloso vai falar um pouco do nível físico. Exatamente, Kátia, porque aí é assim, né? A importância de você cuidar
já dessa saúde da mulher, o importante da gente estar atento, a gente ser saudável integralmente. A gente fala da saúde integrativa, que integra os 4 níveis. E é muito importante, a Kelly bem falou isso, o seu corpo pode estar saudável, se a mente não tiver, não adianta, né? Então a gente precisa de ter a união desses 4 níveis. Porque se o mental não estiver bem, se o emocional não estiver bem, se o espiritual não estiver bem, adivinha onde isso aparece? No físico. No É o físico. É. Né? Então chega aqui, ó, eu também estou com o meu bonequinho do físico, com a folhinha aqui, representando o elemento terra. Né? E é justamente isso. Quer dizer, o físico recebe toda essa carga energética que a gente foi sintonizando, acumulando, desde a questão espiritual até a mental e a emocional. Então, quando chega no físico, quando a pessoa adoece, é claro, existem algumas doenças, são contágios, isso e aquilo, mas uma coisa que vale a pena a gente observar. Existem, por exemplo, pessoas que às vezes contraem a mesma doença, algumas conseguem, né, obter a cura e a outra não. A doença é a mesma, o tratamento é o mesmo, o remédio é o mesmo. Por que funciona para um, não funciona para outro? Ah, mas cientificamente isso se explica, porque o sistema imunológico daquela pessoa estava melhor do que o daquela outra. Mas por que o sistema imunológico estava melhor? O que influencia o sistema imunológico? Exatamente, né? Então, as nossas emoções, os nossos pensamentos têm essa função. Então, só para resumir, eu vou pedir a ajuda da Voz de Deus para trazer um quadro, porque é que a gente falou tanto dessa questão de se cuidar, né, e do autocuidado. Como é que eu sei se eu estou saudável mentalmente, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente? Então, só para fazer um resumo, para a gente poder fechar, tem um quadro que nos ajuda a entender essa questão, para observar, né? Bora lá, Voz de Deus. Aqui, ó. Né? Então, a gente começou, vamos pensando nessa questão da... Para eu ser espiritualmente saudável, eu preciso estar autoconsciente. Consciência é a chave para o nível espiritual. Sim. Como a Kátia falou, então eu vou fazer uma oração. Não é o rezar pelo rezar. Qual é a intenção? O que isso significa? Isso é a consciência. Quando eu pratico isto, né, aí é uma prática minha, como você falou, a gente sente a necessidade de fazer uma oração, uma meditação, você fala, já não fico mais sem isso, né? Você é saudável quando você percebe que isso é uma prática sua. Então, quando eu sou saudável espiritualmente, quando eu pratico isso, e quando eu me sinto unido, onde todos interferem, né? Tudo está conectado. Tudo faz parte, né? Lembrando lá da nossa historinha, um por todos, todos por um. É uno, né? É uno. Essa é a questão. Emocionalmente, como é que eu desenvolvo essa questão da saúde emocional? Autoestima. Uma pessoa que tem autoestima, ela cuida de si, né? E aí, como eu sei se eu estou saudável ou não? Quando eu aprendo a lidar com as minhas emoções. Vixe. Como eu aprendo a lidar com as minhas emoções? Terapia, é isso, busque ajuda, né? Lembra da bronca aqui da Kelly, tá valendo aqui, não é? E aí, como é que eu me sinto, eu sei, né, que eu atingi essa questão saudável? Eu lido com as emoções, consequentemente, eu compreendo a transitoriedade das coisas. Ô, Kátia, como que eu lido com as emoções na menopausa, na perimenopausa? Então, exatamente. Porque um dia de manhã eu tô feliz, de tarde eu tô triste. Então, por isso que e por isso que vai pro físico. Não é isso, cara? É isso. Por isso que tem que ser todo mundo junto. Todo não dá mundo para ser junto. só as emoções. Nossa Eu vou Senhora. fazer terapia, mas eu também vou cuidar do físico, do mental, né? Tem que ser um conjunto, O mental, quando eu tenho autorrespeito. Autorrespeito é você respeitar as suas crenças, o que você acredita, os seus valores e não deixar se levar pelos valores dos outros, porque você vai ficar frustrado. E quando eu manifesto, quando eu estou saudável mentalmente, quando eu manifesto a minha inteligência natural, não importa qual seja, né? Gardner já mostrou pra gente que tem vários tipos de inteligência. Eu consigo expressar a minha de uma forma natural, então eu estou usando a minha criatividade. Né? Ser saudável mentalmente faz com que eu me torne uma pessoa criativa. E fisicamente é o autocuidado, né? Eu cuido de mim mesmo. No autocuidado, o físico se torna saudável. E como eu sei que o meu físico está saudável? Quando eu estou satisfeito. Quando a satisfação vem de você aproveitar. Então, você come uma comida boa, não tem problema de digestão, você consegue ter uma relação sexual saudável, que é o prazer. Aqui o físico é
o campo do prazer. Você tem prazer em comer, em se divertir, em assistir, e aí você fica satisfeito. Sem excesso. Sem excesso. Equilibrado. Não é? Equilibrou aqui, equilibra lá. Nossa, É o efeito dominó. Pessoa Quando- equilibrada. O pessoal brinca e fala, né? Qual é o mais importante? Não tem. Não tem, né? é todos, É né? o conjunto É que... o conjunto. E não importa por onde você começa, é o seu dominó. Então comece, né? Começa Por um que nível o ou resto pelo vai. outro. Comece, seja pelo físico, pelo mental, pelo emocional. E o importante, como a Kátia falou, não se descuide de nenhum deles. Ah, mas eu estou indo no médico. Que bom, mas o médico vai cuidar do seu físico. É. E o restante, né? Procure a ajuda de um psicólogo, um psiquiatra, alguém que possa te Ou ajudar. o contrário, né? Ah, mas eu tô indo na igreja. Então, Isso. mas tem coisa que precisa do médico. Tem coisa É que que precisa eu do- não sei do- se da vocês têm a terapia. mesma experiência, assim, vivência, na verdade. Mas é que normalmente acontece quando chega a notícia pra mim que a pessoa percebe aqui. É Mas o aí último, já né? desandou ali. Que daí Já. quando você começa a conversar, você vê que o mental já tá mais pra lá Sim. de Bagdá, o emocional, aí o espiritual também pode ser. Então a gente começa a dar aí as dicas dos É outros. que quando e a muita pessoa gente só quer percebe tomar no o remédio físico, aqui. já estava há foi. bastante tempo É. nos Isso, outros. E aí é. a pessoa não percebeu e Ele aí chegou manifestou. no E físico, e até aí você que ela falou foi assim, perceber, que né? às vezes a pessoa só vai na igreja. Então, porque tá começando lá. Tá Isso. começando aqui. E às vezes ela não tá enxergando isso. Por mais que ela vá e ainda não tá fazendo, de repente, de uma forma tão correta. Exatamente, é isso mesmo, Kátia. Então, Né? ó, Que a gente tem que ter a consciência. Sim. Né? Sim. Uma Saber em nome pessoa- do que a gente tá fazendo, né? Não Sim. sei. Aí vai descambar aqui. vai. né? Uma pessoa que está satisfeita com o seu trabalho, com a sua vida, expressa a sua criatividade. Compreende que tudo aqui é transitório, nada Que vai tudo ficar para passa, sempre, nada vai né? ficar, E que é. você faz parte do todo. Todo. É o saudável que a gente quer, a harmonia em todos os níveis, né? E que é muito difícil de conseguir, não vamos dizer que é fácil. Mas vale a Mas pena tentar. Vale a pena Sim, tentar. lógico. E o pouco que você consegue a mais, né? Você está tentando. Cada vez você vai conseguindo um pouquinho a mais, isso já faz uma diferença muito grande. Enorme, né? Uhum. E aí eu queria chamar, então, o nosso quadro A História é Sua. Pode contar? Pode. Pode. Olá, deusas, seres de luz, espero que todos estejam bem. Eu sou a Patrícia, do Espiral Florescer Terapias, e já agradecendo o convite da Kátia, de todas as meninas, por estar nesse momento falando um pouquinho sobre terapias, né? Eu falo que toda terapia, ela vem como um processo, primeiro de nós terapeutas, né, na nossa busca, né? Eu como astróloga também, tenho um planeta chamado Quiron, e ele é o curador, né? Então, quando a gente cura nós, a gente acaba buscando o processo de dar o que aprendemos ao outro, porque passamos pelas mesmas dores, né? Nós, como deusas, como mulheres, né, se unir nessa força da troca de energia, desse processo de uma cuidar da outra, né? Eu falo que nossas ancestrais, elas, quando uma estava com problema, elas trançavam o cabelo uma da outra. Quando ela estava chorando, estava no processo de dor, né? E quando a gente fala de ancestralidade, né? A honra da mãe que nos traz a terra pelo seu útero, pelo seu caldeirão sagrado, né? Que nos dá a vida. Como Deus foi maravilhoso de permitir que a mulher viesse dar a luz, criar, né? Olha que imensidão, como a mulher é divina, né? E ela traz todas as energias do planeta, né? Aquele coração amoroso, ela traz todas as luas, né? A lua nova, a lua crescente, a lua minguante, a lua cheia, né? E nós somos todas as faces da mulher, né? Por isso que é tão desafiador ser mulher, né? Porque nós carregamos ali, né, o processo da lua cheia, tem que ser o amor, é o ser mãe, né? A lua minguante, o processo da sabedoria, da menopausa, né? Quando vem a menina, a moça ali que vai menstruar, cheia de criatividade, de força, de energia, né? A lua nova com a sua lua de trazer a espiritualidade, a feiticeira, né? Então nós somos todas elas, né?
E quando todas elas estão em equilíbrio, ela se sente em paz, né? Então, quando eu falo, né, do sagrado feminino, na bênção do útero, o curar aquelas que vieram antes de nós. Muito bem, Legal, obrigado, valeu, Patrícia. valeu. Falou? Um beijo para Patrícia, Muita né? coisa legal aí Obrigada. também sobre uma ajudar as outras, que a gente já Sim, falou, né? sim. Então ficou Isso. bem interessante essa fala dela. Obrigada, Eu achei legal Paty. a fala das fases da lua, porque a lua mexe muito com o emocional, né? Sim. Sim, às vezes sim. parece que a gente tá todas as fases no mesmo dia. Isso. né? Num dia Né? só, Num dia você, só, né? Todas. É Fala, isso meu mesmo. Deus, né? Isso. Quem que aguenta, né? Mas aí, a gente tem que se cuidar. E aí, de novo, sim. né? Como estava no nosso quadro, transitoriedade. A gente muda. A gente muda. cicla. Mulher é um ser que cicla. Não que o homem também não mude, não, É, né? mas Mas a a nossa mulher é é- muito é mais desde- rápido, desde muito mais sempre, intenso né? A gente isso. tem mais esse Uhum. costume de Sim. vivenciar, É a né? nossa. E vamos também chamar, então, a nossa dica? Vamos lá. A dica da semana. Ah lá. Aqui, olha lá. Quatro níveis de- Shakti Gawan, ela escreveu os 4 níveis de cura e é um guia prático mesmo, é um livrinho que vale a pena ler, ele é bem fininho e ele vai discorrendo sobre o nível mental, o nível emocional, o nível bacana. físico e espiritual e trazendo sugestões de ações, como a Kátia falou, né? Então, no nível espiritual, eu posso lá fazer a minha oração, no nível mental, vou fazer a minha meditação, no nível emocional, eu vou fazer essa minha autoavaliação, esse Isso. cuidado, né, com as nossas emoções, enfim. No nível físico, você aterrar, você estar passeando. E às vezes você vai fazer uma atividade só e você engloba as 4. Sim, Pensa uma você atividade engloba passeando, tudo. né, passeando descalço num parque, assim, andando na terra. Ali você já está relaxando, você já está Conectando com o descarregando. espiritual. Isso. Então é interessante que ela traz algumas sugestões de atividades, mas o importante é isso, é a gente poder ter essa consciência, né? A ideia é a gente trazer esse momento para que a gente possa pensar nos 4 níveis, ser saudável completamente. Achei legal que é o guia para o equilíbrio, né? Porque é isso. Tem que ter um equilíbrio entre os 4 níveis. Isso. Os 4. É, um pode estar Isso. sobressaído ao Não outro. pode estar de mais, Não. outro de menos. E a gente, porque- eu acho que a questão da humanidade é essa, que a gente Isso. acaba priorizando um, Sim, Esquecendo do esquecendo outro. dos outros. Então a gente É. tem que Priorizando dois, colocar esquecendo todos dos dois. na balança e tá todo mundo, né? equilíbrio e homogêneo. harmonia. Aqui Isso a gente deu uma pincelada, né? Uhum. Mas se você quiser se aprofundar mais, tá aqui a nossa dica da semana, o livro Os 4 Níveis de Cura. E se Muito tiver legal. dúvidas, né, sobre esse assunto, manda pergunta pra gente, Manda entra em aqui. contato. Muito legal. Vamos falar então agora da nossa agenda? Isso, já? é a Vamos nossa lá, agenda. Vamos Opa! lá para agenda. nossa agenda. Hoje é o Agenda último com dia, né? sugestões. De maio, né? É, Nosso do último nosso programa último de encontro maio. de maio. Sugestões aqui para todos os níveis. Para E- todos. Físico, todos os mental, níveis, né? Tá. Uhum. Então aqui tá vendo, a gente já tem um pouquinho de junho, né? Porque a gente já tá na última semana de maio, então vamos lá. Finalizando o mês aí, né? No dia 31, curso de Reiki nível 3, presencial comigo lá no Bem Viver e com a dona Joana, das 9h30 às 16h30. É um curso que depois a gente tem aí a prática, né? Dos alunos, não só teórico, a gente agenda outras datas para os alunos praticarem. Tem o suporte pós-aula, tem o grupo para tirar dúvidas, para também a troca de reiki à distância, então é bem legal, né? Então quem tiver aí a oportunidade de se inscrever, quiser aí aumentar, né, os níveis aí do reiki, de repente você já tá no nível 2, quer fazer o 3, mas é necessário fazer o 1 e o 2 primeiro, Sim. para depois Com fazer o certeza. 3, É uma né? sequência, né? Isso, Uhum. e a gente tem, né, os cursos também personalizados, né? De repente a pessoa não pode dessa data, entre em contato porque a gente consegue se adequar para outras datas, seja para esse nível ou para outros, presencial, à distância, em grupo particular, enfim, nós nos adaptamos aí à necessidade do aluno para que ele consiga seguir em frente com seus estudos, né? Aqui tem o grupo presencial de arte terapia, né, da Regina. Legal. Agora vem dia 3 de junho aí, Isso. né? É um grupo misto, Misto, adulto, homens, mulheres, né? adulto. E, assim, é um grupo que acontece já desde do ano passado, passado. E aí, assim, tem pessoas que já participaram um tempo, agora não estão mais conseguindo participar por mudanças na vida. na vida. Tem gente chegando, então é um grupo aberto. Tudo A bem pessoa dito. pode entrar em qualquer momento.
A gente, em qualquer assim, momento. sempre indica, né? Que queira. pelo menos faça os inscrição. 2 encontros do mês também. Sim, seria né? É legal. interessante fazer os dois. Mas né, pode fazer um estamos para vir abertos a conhecer. Qualquer um né? começar em qualquer época. Sim. Aí tem ali o grupo de estudos espirituais Madalenas com a Kátia Veloso. Né? Isso. Nossa próxima aula, dia 4 de junho, é os tipos de mediunidade. Grupo misto, também pode vir crianças. Qualquer Gratuito, mas todos esses eles precisam ter as inscrições antecipadas, né? Pra gente arrumar o material, pra acomodar da Organizar melhor a maneira, sala, organizar né? tudo certinho, né? E também temos aqui os nossos encontros do coração, né? O grupo de acolhimento da alma feminina comigo e com a Kelly. É toda primeira quinta do mês, então o próximo é no dia 5 de junho, né? Cada Isso. encontro a gente traz aí um tema diferente. Mas esse daqui é só para mulheres adultas. Sim, né? esse sim. E com valor ali colaborativo de apenas R$26, gente. Então é colaborativo mesmo. É só pra contribuir com o cafezinho, né? É isso, Kelly? só um cafezinho. E o nosso telefone, né? Porque todas essas... toda essa agenda que é presencial, né? As inscrições são no WhatsApp do Bem Viver, que é o 11 984 15 2762. Tem mais alguma outra imagem, Voz de Deus, aí pra colocar? Não, já fechou Acho maio. que Fechou? fechou maio. Ah, tá bom. É porque Fechou maio. É que a gente esqueceu de mandar. Então, pessoal, vamos no verbal. Lembrando que a vivência mensal de mandalas terapêuticas continua, ela é todos os já meses. foi esse já mês. foi. Esse Já mês foi já foi. agora, dia Acabou. 26, na segunda-feira. Ela é sempre na última segunda-feira do mês. Então, Junho já tem mais. Fizemos agora a de maio. De maio. Em junho teremos de novo. Então, ela vai ser todo mês na última segunda-feira. Online. Tá? Online. Online para Misto, adulto. adultos e para todo o planeta. Isso. Também o mesmo telefone do Bem Viver pode eu não entrar em tenho problema contato. nenhum com outros seres de outros planetas, se quiserem participar também, mas aí eu não sei se eles vão conseguir fazer inscrição. Vai que você enfim, também mas- não consegue comunicar. Mas se tal, souberem se comunicar, eu também tenho Tudo bem. problema nenhum. Aceitamos Sendo todos. do bem, né? Sendo Sendo do bem. Sendo do bem, a pode gente vir. aceita Tá todos. tudo válido, né? E a gente pode finalizar, né, Cátia? Explicando que nos outros programas o pessoal viu os nossos bonequinhos pra lá e A pra gente cá. ficou com eles o mês Tá todo. aqui, não é? Sim, pra a lembrar, gente ó lá. finalizar o mês com Nosso, todos juntos, todos né? eles. Sim. Né? Isso O aí. físico, espiritual, emocional e Mental. mental. Isso mesmo. Gente, então vamos encerrando mais um programa, finalzinho do mês. Espero que todos tenham uma excelente semana, um excelente final de semana. A gente se vê na semana que vem. Um beijo. Obrigada. Beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.